Sejam todos bem-vindos. Hoje começa o nosso workshop de micropigmentação labial. Estarei com vocês do dia 19 até o dia 26 de abril e vou passar informações valiosas para você que vai iniciar na micropigmentação labial ou até mesmo para você que já atua na área da micropigmentação. Bom, vou explicar como vai ser o nosso workshop. Será dividido em 5 aulas, onde cada uma delas terá um tema diferente e terá uma live onde vocês poderão me fazer todas as perguntas dentro da micropigmentação labial. E para você que ainda não me conhece, eu sou a Vanessa Pierre, atuo na micropigmentação há mais de 10 anos. Então, eu vou contar como eu cheguei na micropigmentação. Entrei numa linha de cosméticos e maquiagem, bem famosa, e lá eu me identifiquei com alguns pontos, que foi o primeiro deles, foi o designer de sobrancelha. A partir daí, eu comecei a pesquisar sobre cursos de micropigmentação, fiz o curso que seria o inicial, que era micropigmentação de sobrancelha, porque naquela época era obrigatório ter o curso de sobrancelhas primeiro, antes do labial. Fiz o de sobrancelha e segui para a micropigmentação labial. Então, hoje eu sou especializada em micropigmentação, faço tanto sobrancelhas, quanto lábios, quanto correções, a parte de camuflagem, toda a parte de micropigmentação em geral. Então, hoje eu realmente encontrei o que eu realmente estava precisando. Então, hoje eu não trabalho por uma questão... hoje eu vou trabalhar. Não, eu trabalho por uma questão hoje de prazer. Então, eu gosto realmente do que eu faço. Então, eu espero que dentro de todos esses dias eu possa ajudar e contribuir com todas as informações para que você possa também alavancar a carreira de vocês. Então, agora eu vou começar a aula, que é o nosso primeiro workshop. Então, vamos começar. E nessa aula eu vou contar para vocês quais são os meus 5 pilares para a micropigmentação labial. Bom, eu considero cada um desse pilar importante para cada um, tá? Então, cada um eu vou dizer que tem um objetivo diferente e um puxa o outro. Então, eu vou falar do primeiro, que vai ser... O primeiro pilar vai ser da parte de fisiológico, né? A parte fisiológica da mucosa. O que pega a parte fisiológica? A parte fisiológica é o estudo da mucosa. Eu preciso entender no que eu vou trabalhar. Então, se eu vou trabalhar na mucosa, nos lábios, então os lábios é feito da mucosa. Eu preciso entender o conceito, preciso entender o que eu posso e o que eu não posso fazer na mucosa. Eu preciso entender que a mucosa existe transição, eu preciso entender que existem aspectos diferentes de mucosa, firmeza, coloração. Então, estudem a parte fisiológica, porque ela vai te dar muito mais segurança depois que vocês começarem a entender. Então, eu vou falar o que aconteceu no meu primeiro curso. Eu não tive essa parte de fisiológica, fisiologia, anatomia dos lábios. E eu fiquei muito perdida, porque eu não entendia que faltava algo. E aí eu fui entender mais pra frente. Claro que a gente aprende com os erros. Então, a micropigmentação labial foi a que me deu mais trabalho para aprender, porque sempre faltava alguma coisa. E fisiologia era uma delas. Então, estudem toda a parte fisiológica, partindo da base dos lábios, mucosa, divisão, estrutura, parte de textura, toda a parte anatômica é o que você precisa entender e saber para ingressar nessa área de micropigmentação labial. Agora vamos para o segundo pilar. O segundo pilar, ele trata de produtos químicos, né? Produtos que pega desde o preparo até a escolha do meu pigmento. Bom, então aqui, os produtos de preparo, quando eu iniciei, ainda não existia tantas linhas no mercado, né? Então, há 10 anos atrás não tinha tantos produtos como hoje teve. Mas por que hoje teve
essa evolução. Hoje, foi evoluindo com o tempo. Então, quando eu comecei, eram produtos bem, assim, mais simples. Então, com o tempo, eu fui entendendo que a micropigmentação, ela não é só um simples procedimento. Um produto, né? Aquela parte de preparo, você também pode proporcionar para sua cliente uma experiência. Bom, a questão desses produtos de preparo. Hoje, eu já conheço bastante, assim, muitas linhas dentro da micropigmentação e hoje já tem produtos para micropigmentação. Mas naquele momento eu usava produtos farmacêuticos e me dava também um respaldo ali da minha cliente. Então eu usava linhas que realmente tinha que me proporcionar algo bacana para minha cliente. Então eu usava no começo, gente, usava linha da La Roche, da Vichy, porque eu precisava mostrar para minha cliente que eu estava preocupada também na linha de produto que eu iria apresentar para ela, não era só um procedimento. Mas como eu disse, hoje já tem algumas linhas muito legais que eu utilizo, já voltado toda para micro, então já tem tanto de tônico como uma água termal que já é calmante, tem um finalizador que é maravilhoso para você evitar que ela tenha algum contato com bactérias, enfim. Então hoje a gente tem essa opção no mercado. Bom, dentre esses produtos, eu também tenho a questão do anestésico. Bom, o anestésico é algo bem assim receoso para algumas pessoas, para outras não. Quem já trabalha na área, já tentou de várias maneiras, qual anestésico eu uso, qual o melhor, enfim. Então, hoje também tem bastante variedades no mercado, mas antigamente era somente a mais comum, a lidocaína, que a gente comprava na farmácia. Mas hoje tem uma variedade bacana também, que não dá intercorrência nenhuma, dá mais conforto para sua cliente, então tira o medo da cliente também de fazer o procedimento, porque antigamente tinha um receio muito grande dela fazer e ter um pouco dolorido, enfim. Hoje não, eu tenho clientes que praticamente até cochila na minha maca, na minha cadeira. Então, assim, desde o momento que você apresentar um produto legal, que você tem ali para oferecer um conforto maior, é bacana. Bom, pigmento também entra nessa parte de química, né? Então, assim, um bom pigmento é aquele que você utiliza no seu dia a dia, mas e ao mesmo tempo você sabe que vai te dar um tempo menor de procedimento. Então, lembrando que o tempo que eu tenho de procedimento, eu tenho menor lesão também. Se eu implanto de uma forma mais tranquila, uma forma mais suave, eu também vou ter um tempo menor. Então, a lesão vai ser sempre menor. Então, a cliente não vai ficar receosa quanto a isso também. Porque hoje o que eu mais recebo, na verdade, é o seguinte: tá demorando muito a minha micro labial. Então aí você para pensar, será que o pigmento foi uma boa escolha? Será que a carga pigmentária que ela tá usando tá sendo bacana? Então tudo isso vai implicar lá no resultado final. Então a escolha do pigmento é essencial também para um bom resultado. Então vamos para o próximo pilar. O próximo pilar seria o físico. O que seria o físico? Físico seria técnicas e movimento. Bom, técnicas porque eu preciso entender da técnica, eu preciso entender o que aquela técnica específica vai dar de bom, de benefício para minha cliente. Então, por exemplo, eu vou fazer uma sugestão aqui. Chega uma cliente e aí a minha cliente fala que quer fazer uma definição. E aí eu ofereço uma técnica para ela de revitalização. Então, nesse momento, eu já errei, porque ela me passou que ela quer definir.
E a revitalização pode ser que não tenha essa definição que ela queira. Então, eu preciso entender como funciona cada técnica. A revitalização, qual que é o benefício dela? Qual que é o efeito que ela propõe? A aquarele, qual que é o efeito que ela vai dar? Para que ela pode melhorar? E vice-versa, neutralização, enfim. Então, eu preciso entender de técnica. E agora, movimento. Se eu preciso entender de técnica, eu também preciso entender que cada técnica exige um movimento diferente. Ou até mesmo uma pressão diferente, ou um ângulo diferente, ou uma escolha de agulha diferente para aquela técnica. Então, às vezes você não erra em um e você está errando no outro. E aí no final o seu resultado não vai ser bacana. Então você precisa entender a técnica e entender qual movimento eu tenho que aplicar para cada técnica. Então a dica é: estude cada técnica para entender o que pode vir a dar errado de acordo com o movimento que você está fazendo. Ok? Vamos para o próximo pilar. O próximo pilar seria aparelho, né? Então, hoje eu tenho muitas perguntas também sobre aparelho. Nós vamos ter uma aula exclusiva para isso, gravado no nosso workshop. Eu vou gravar uma aula exclusiva só falando disso. Aparelho é uma escolha muito delicada, né? Por quê? Eu preciso me dispor de um investimento, né? E às vezes, infelizmente, algumas alunas não entendem que para um bom procedimento eu preciso de uma máquina boa. E aí compro uma máquina que alguém falou que era legal, alguém já usou, mas primeira coisa, para a escolha da máquina, a gente precisa ter ciência que ela tem que ter um VISA, né? Então a máquina tem que ter um VISA, a máquina tem que ter um motor bom. O motor é essencial. Por que eu estou falando do motor? Eu tenho praticamente aqui, eu tenho 4 aparelhos diferentes para eu mostrar para as minhas alunas qual a diferença deles. Então, tem alguns aparelhos, principalmente o que não tem Anvisa, eles começam a esquentar no decorrer do procedimento. O que pode acontecer nesse procedimento? Quando ele começa a esquentar, é igual qualquer máquina, ele começa a dar um superaquecimento. E aí, nesse momento, ele tem 2 opções. Ou ele pode queimar na hora do seu procedimento, ou ele pode começar a ter falha no mecanismo. Então, às vezes, você está lá fazendo o procedimento e aí começa a enxergar que ele não está implantando, você está fazendo o movimento certo, você está usando um pigmento bacana, enfim. E aí não implanta de forma alguma. Então, na verdade, nem sempre é o pigmento, nem sempre foi a escolha da sua técnica, mas pode ter sido o aparelho. Então, o que eu penso hoje e passo para as minhas alunas? O aparelho é um investimento que você não fica fazendo a curto prazo. Você faz ele e só a longo prazo você vai fazer novamente. Então, normalmente a gente fica com o aparelho 1, 2, até 3 anos. Eu tenho um aparelho que eu tenho 7 anos. Então, dependendo do aparelho, o ideal é você investir num aparelho bom, mas que você sabe que ele terá uma durabilidade e uma potência de precisão também legal, que aí você não precisa ficar trocando de aparelho de ano em ano. Então, eu conheço pessoas que trocaram o aparelho de 3 em 3 meses, porque queimava o aparelho, ela comprava outra, queimava o aparelho, ela comprava outra. E o procedimento não ficava tão bacana. Então, na verdade, a escolha é importante. A escolha do aparelho é tão importante como todos os outros que eu falei até agora. Vamos para o último? Bom, o último pilar seria o estético. Então, eu sou bem objetiva. O estético seria atualização.
né? O que está de atual e o que você pode melhorar naquele procedimento. Então, esteticamente, o seu procedimento visual tem que ficar bonito, elegante e tem que chamar atenção para que outras clientes gostem e venham fazer a micropigmentação com você. Então, a minha dica é: não faça somente um curso ou uma atualização, faça sempre algo para você se atualizar, estude sempre as partes que você vai vendo que vai mudando no mercado da micropigmentação labial, porque estética é um segmento que toda hora muda, toda hora vem coisa nova. E eu conheço, assim, profissionais que faz um curso e fica 3, 4, 5 anos sem fazer uma atualização. Então, essa falta de atualização, ela pode estar perdendo a cliente dela para outra cliente, para outra profissional. Então, se atualize, veja se você está dando aquele procedimento que a sua cliente tanto sonhou, porque esteticamente tem que ficar lindo, tem que ficar perfeito e tem que ficar satisfatório para toda a sociedade. Então, essas são as minhas dicas. Então, eu vou repetir. A primeira seria fisiológico. Segundo, seria a parte química. Terceiro, físico. Depois, técnicos e a parte final, que é estético. Então, assim, são 5 pilares. Não adianta eu entender muito bem de técnico, né? Eu posso entender tudo de aparelho, mas se eu não entender de fisiológico, que é a parte estrutural que eu vou trabalhar, não vai dar certo. Não adianta entender 4 pilares e um ficar deficiente. Então, eu preciso entender um pouquinho de cada coisa. Então, eu preciso entender o fisiológico, sim. Eu preciso entender da parte química, sim. E preciso entender dos outros, que é físico, técnico e estético. Então, depois que você entender um pouquinho de cada um deles, você vai perceber lá no final que o seu procedimento, ou até mesmo você que não começou a fazer a micropigmentação, e aí você começa a enxergar que aquela sua amiga ou alguém que você fez não está ficando bacana, é porque falta alguma coisa, falta algum pilar. Porque dentro de cada pilar tem várias camadas. É igual a pele. Então, dentro de fisiológico, eu falei, tem várias camadas. Dentro de físico, tem várias camadas para eu fazer a minha dedução ali, o que eu estou errando. Então, estudem um pouquinho de cada uma e aí no final você vai ter uma excelência do seu resultado de micropigmentação labial. Então, espero que eu tenha ajudado com essas informações e eu te espero na próxima aula.